Olá, pessoal, vamos lá? Vamos continuar? Eu preciso contar para vocês o que eu fiz agora há pouco. Eu fiquei gravando 20 minutos essa aula, essa segunda parte, e aí quando eu vi, o microfone e a câmera estavam desligados. Ou seja, eu fiquei 20 minutos falando sem gravar, né? Isso tem tudo a ver com as habilidades socioemocionais, né? Como lidar com essa frustração, né? Deu uma raiva, mas aí, enfim, respira fundo, vamos lá, começa de novo, né? Estamos aqui. Bom, gente, nessa segunda parte, então, a gente vai focar nos processos educativos, né? Vamos pensar em como as habilidades socioemocionais podem ser desenvolvidas, né, pela escola, pela instituição escolar e como, e por que também. Bom, durante muito tempo, né, vigorou o modelo tradicional de ensino, né? Um modelo que concebia o estudante como uma lousa em branco, que vinha sem nenhum conhecimento, nenhum saber para a escola, e precisava ser, essa lousa, né, precisava ser preenchida com os ensinamentos transferidos pelo professor, o dono do saber, aquele quem sabia, né? Esse aprender, né, ele precisava ser passivo, né, era necessário a disciplina, a obediência, então os alunos precisavam ficar quietos, em silêncio, só podiam fazer perguntas se autorizados, né? A relação com o professor era bem distante, né, hierárquica, impositiva, e também o conhecimento, quando ele era avaliado, ele era colocado em uma escala classificatória, né, de classificação. Os que aprenderam, os que não aprenderam, né? Os que sabem mais, os que sabem menos. E pensando nos que sabem menos, digamos assim, aqueles que não saíam tão bem nos exames, né, que eram examinados, né, atribuía-se esse mau desempenho, né, esse péssimo desempenho a eles mesmos, né? Então, você que não prestou atenção, você que não é inteligente o suficiente, em nenhum momento questionava-se o sistema de ensino, né, ou o processo pedagógico, né, como hoje, por exemplo, não, esse aluno não aprendeu porque, de repente, para ele não funciona essa estratégia, né, não, né, naquele momento, não se questionava, a culpa era toda do estudante e da sua família também. Além disso, punições, né, castigos eram considerados interessantes, né, para a educação, né, então, métodos, né, como bater com a régua, com a palmatória, colocar lá o estudante para ficar ajoelhado no milho, colocar um chapéu de burro, né, para ele ficar lá o dia inteiro e ser ainda ridicularizado pelos demais colegas, eram métodos considerados efetivos, né, para esse ensino, para a educação moral, né, para a criança aprender o que podia e o que não podia fazer ali na escola, né, por exemplo. Talvez, infelizmente, alguns de vocês tenham tido esse tipo de experiência, né, na infância. E, pelo menos os alunos, né, que tiveram aula comigo, que me contam sobre essas vivências, né, eles trazem isso de uma maneira negativa, né, triste, isso marcou negativamente a sua vida, né, a sua existência. Né? Bom, então, gente, com as contribuições de autores, né, como Piaget, Vygotsky, Vallon, até mesmo Freud, e até mesmo Skinner, inclusive, né, nós entendemos que aprender não envolve apenas esses processos racionais, cognitivos. Né? Nós não somos computadores, não somos máquinas, né? Então, eu costumo dizer que quando nós trabalhamos com crianças ou
adultos ou adolescentes, né, nesses momentos, esses processos educativos, nós não estamos interagindo com cérebros, mas com pessoas inteiras, pessoas que têm sentimentos, desejos, medos, histórias de vida, certos contextos, gostos, anseios, expectativas, sonhos, né? E tudo isso entra junto com esse estudante na escola, na sala de aula, né? E quando a gente conecta, né, o conhecimento, o conteúdo, o aprender com essas outras dimensões, isso torna o aprender muito mais efetivo, né? Então, quando a gente consegue envolver a pessoa por inteiro naquele momento, naquele processo de aprendizagem, isso favorece a aprendizagem, né? Como assim envolver a pessoa por inteiro? Então, quando, por exemplo, nós conectamos aquele conhecimento, aquele assunto com a vida, né? Contextualizamos, né? Então, muitas vezes, certos conceitos, conteúdos, se totalmente deslocados ou, né, que fazem sentido em outro país, né? Se a gente começa a falar aqui para as nossas crianças, não vai fazer sentido nenhum, eles vão se desinteressar, não vão aprender, né? Então, quando a gente conecta com a realidade, com as experiências vividas, com o dia a dia, isso faz sentido. Então, já cria um link, cria uma conexão com aquele conteúdo, com aquela aprendizagem, né? Eu vou pensar, nossa, puxa, olha só que interessante, isso faz sentido, né? Que mais? Além disso, quando a gente envolve usando estratégias que a gente pode chamar de multissensoriais, né? Que estimulem os diversos canais sensoriais. Então, por exemplo, eu posso usar movimento, né? Eu não preciso ficar sentado com os meus alunos a aula inteira. Eu posso, em algum momento, fazer algo que envolva o movimento, né? Isso às vezes, né, dependendo do grupo de alunos, da idade, do momento, isso é bem desejável, né? Né? O contrário é que é negativo, ficar o tempo todo sentado, né? Então, por exemplo, algo que envolva o movimento, né? Fazer uma atividade, vamos mudar de lugar, vamos mudar das carteiras, vamos, sei lá para fora, fazer grupos, agora vem aqui na lousa, levanta. Então, coisas simples, por exemplo, né? Envolvendo o movimento ou a arte. Então, vamos fazer aqui nesse grupo uma cartolina, vocês vão colocar aqui o que vocês entenderam, né, da matéria, desse conteúdo, então usando, sei lá, canetinha, lápis de cor, podendo desenhar, trabalhando em conjunto, interagindo, como realizando projetos, por exemplo, a realização de projetos é extremamente interessante, né, porque os alunos se engajam, se envolvem, e podem demonstrarem as suas habilidades, desafiar a si mesmos, desafiar suas habilidades, aprender, desenvolver novas habilidades e ainda mostrar as habilidades que já possuem, né? Então, tem crianças, né, que desenham super bem, ou sei lá, e aí elas ou escrevem, né, bem, aí elas podem mostrar aquela habilidade, né? Isso é ótimo. Então, o que mais? Por exemplo, trazer músicas, trazer filmes, jogos e brincadeiras, né? Quando a gente fala de crianças, né, pequenas, até mesmo não só na educação infantil, mas no ensino fundamental também, o brincar, né, jogar, brincar, né, essa é a linguagem que a criança entende. Isso é muito prazeroso e é muito construtivo, porque brincando, né, a criança desenvolve habilidades, né, para resolver desafios, solucionar situações. Esses jogos ou brincadeiras requerem dela a criatividade, a imaginação, a análise, o planejamento, né? Então, ela brincando aprende uma série de conteúdos e pode ainda desenvolver uma série de habilidades e desenvolve, né? E esse brincar, jogar, eles podem, inclusive, estar atrelados aos conteúdos que serão trabalhados na aula, né? Então, quando a gente usa esses recursos, essas estratégias, né, multissensoriais, essas estratégias lúdicas e contextualizadas, a gente promove
uma aprendizagem significativa, que faz sentido para as crianças. A gente pode, inclusive, promover algo tão desejado, que é o prazer e a alegria, né, de aprender. Né? Aprender é algo, nós, seres humanos, somos curiosos por natureza, né? A gente quer saber como as coisas funcionam. Nós criamos um foguete, a gente foi lá na Lua ver o que tinha lá. Assim, né? Tá bom, que aqui não quer saber lá como que é, como funciona, né? Então, essas habilidades, elas podem ser estimuladas pela educação. E quando a gente atrela o aprender com o prazer, com a alegria, isso torna o aprender muito mais efetivo, tá? Não só conteúdos, mas também essas habilidades, essas competências sociais, né, e afetivas também, e emocionais, né? Muito bem. Bom, vou compartilhar aqui com vocês agora a tela. Ah, lembrei que eu ia falar outra coisa para vocês. Se a gente pensa na realidade da educação brasileira, não só em relação às escolas públicas, mas às escolas particulares também, né? A gente tem visto que nós não estamos nos saindo bem, digamos assim, né, em vários quesitos, em vários tópicos, né? Mas algo que me chama particularmente bastante atenção é a evasão escolar, né? O Brasil é um dos países que tem o maior número, o maior índice de evasão escolar, né? E isso mostra que muitas vezes nós que usamos, né, os jovens da escola, né, por não oferecer uma escola atrativa, uma escola que faça sentido, né, uma escola que seja interessante, especialmente para os meninos. Né, isso é algo que a gente vale a pena, quem quiser desenvolver alguma pesquisa, algum estudo sobre isso, né, o nosso ambiente educativo ele é muito mais feminino, né? Então tem a professora, geralmente, pensando em educação infantil, ensino fundamental, né? Aí tem a funcionária, por exemplo, a monitora, a funcionária da cozinha, a diretora, a coordenadora. Então, ambiente regido por mulheres, né? Coordenado por mulheres e é algo para se pensar, né? E os meninos, né? Que são os que mais evadem, que abandonam a escola, né? Por volta dos 13, 14 anos. Será que a gente tem contemplado, né? As necessidades também dos meninos, né? Algo para a gente pensar, pesquisar. Isso tem me interessado ultimamente, dividir aqui com vocês isso, né? Então, é muito bom a gente ter referências masculinas na escola, né? Ter mais homens, mais professores, né? Porque é um ambiente muito, muito feminino. Não que isso seja negativo, né? Lógico, olha aqui, né? Eu sou mulher também, mas é importante ter referências, né? De ambos os sexos, né? De gêneros também, né? Para as crianças. Bom, agora sim, continuando aqui, só um minutinho. Então vamos lá. Eu não me lembro o que eu tinha falado que eu não gravei e tal, mas acho que isso não chegou a gravar. Gente, em 1994, um grupo americano do CASEL, uma organização, né, composta por pesquisadores, eles criaram um projeto para implementar um ensino, né, das habilidades socioemocionais em todas as escolas dos Estados Unidos, dos diversos distritos americanos, né? E essa iniciativa, essa proposta, apresentou bons resultados, né? Dentre eles,
comprovou, né, que a aquisição dessas habilidades tem um impacto muito positivo na educação. Então, as crianças, né, que desenvolviam melhor nessas habilidades acabavam apresentando um melhor desempenho acadêmico e também certas habilidades essenciais para a sociedade, para o mundo hoje que vivemos, né? Como engajamento em iniciativas sociais, a proatividade, a solidariedade, a empatia, a boa capacidade de comunicação, né? Então, nos Estados Unidos, em 1994, essas habilidades já passaram a fazer parte, né, dos currículos escolares. E essa proposta, ela é usada, né, até hoje como modelo, né? Em inglês, nessa educação socioemocional, ela tem a sigla SEL, Social Emotional Learning, né? Aprendizagem social emocional, né? Que passou a fazer parte do currículo escolar, tá? E aí, gente, em 2001, né, a Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI da Unesco elaborou um relatório, né, elencando 4 aprendizagens fundamentais que contemplam as diversas dimensões do desenvolvimento, né? 4 aprendizagens fundamentais para a escola, né, para a educação, que são aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Então, nesse movimento, ao longo dessa história, o que a gente pode observar? Esse processo de compreender que a educação, né, as escolas, não devem focar as suas práticas apenas na aprendizagem de conteúdos formais, mas que essas outras habilidades são essenciais para superar obstáculos, né, para tomar decisões responsáveis, para lidar com desafios, para a saúde psicológica, né, para o exercício da cidadania, também podem e devem ser potencializados nos processos educativos. Então, nós não devemos mais focar apenas nessa aquisição de conteúdos científicos, né, informações, mas pensar na formação integral, na pessoa como um todo, em todos os seus âmbitos, a sua complexidade, né? Nós lidamos com pessoas, formamos pessoas, trabalhamos com pessoas, pessoas inteiras, volto a dizer, né? Então, a gente precisa trabalhar todas as dimensões que envolvem o ser, o existir, o estar em sociedade, né? Então, a dimensão física, a dimensão psíquica ou emocional, essa dimensão social e a dimensão intelectual, né? Fora outras que alguns autores também colocam, como a dimensão cultural, a dimensão ética, dentre outros, tá? Então, gente, por conta desse movimento, desse processo, essas habilidades, né, foram consideradas imprescindíveis, né, para atender as demandas do século XXI, que em 2014, né, nessa sequência, então, isso foi em 2001, então, 13 anos depois, algumas instituições no Brasil, como a OECD, né, Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento, né, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, o Instituto Ayrton Senna e o MEC, todas essas instituições, em 2014, promoveram o Fórum Internacional de Políticas Públicas chamado Educar para as Competências do Século XXI. E nesse fórum, eles reuniram, então, lideranças educacionais de vários países para compartilhar conhecimentos sobre essas habilidades socioemocionais e debater propostas para sua inserção nos currículos, né? Que propostas têm funcionado no mundo, né? Quais propostas a gente pode usar como modelo. E foi, então, gente, com a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, né, de 2017,
que foi instituído que, a partir de 2020, todas as escolas brasileiras terão de incluir as habilidades socioemocionais nos seus currículos. Então, dada a importância reconhecida nacional e internacionalmente das habilidades socioemocionais no processo educativo, foi instituído que, a partir desse ano, 2020, todas as escolas terão de incluir as habilidades socioemocionais nos seus currículos. Né? Então, foi aí que surgiu a necessidade de adaptar os programas e currículos escolares, capacitar os professores para favorecer o desenvolvimento e a aprendizagem dessas novas competências, consideradas essenciais para esse momento político, social, né, econômico que vivemos. Tá? No currículo da cidade, a proposta de educação integral, né, como eu dizia antes, né, essa proposta de uma educação que engloba essas dimensões, né, a dimensão afetiva, a dimensão social, também é bastante enfatizada, né, eu separei um trechinho aqui, que é da página, está na página 22, né, currículo da cidade, página 22. A proposta de educação integral ganha força frente aos debates sobre a cultura da paz, os direitos humanos, a democracia, a ética e a sustentabilidade, compreendidos como grandes desafios da humanidade. Para serem alcançados, esses desafios demandam que crianças e adolescentes e jovens tenham a oportunidade de identificar, desenvolver, incorporar e utilizar conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. A aprendizagem de conteúdos curriculares, ainda que importante, não é o suficiente para que as novas gerações sejam capazes de promover os necessários avanços sociais, econômicos, políticos e ambientais nas suas comunidades, no Brasil e no mundo. Então, esse trecho, né, ele é bem interessante, ele está no módulo, inclusive eu destaquei também lá, né, e queria acrescentar algo aqui, estou aqui pensando nisso agora, que no dia a dia da escola, né, a gente já sabe, isso já foi falado tantas vezes, né, a questão de currículo oculto. Quando eu fazia faculdade lá no ano 2000, a gente usava essa expressão, o currículo oculto, o que se ensina, o que se aprende, sem ter sido planejado, sem ser conteúdos formais, outros conteúdos, outras experiências. Então, a gente sabe que no escolar, as crianças já interagindo com os outros, com o professor, e por meio das experiências propiciadas, elas já aprendem um monte de coisas para além do conteúdo, né? Então, por exemplo, modos de relação, né, formas de comunicação, de interação, como lidar com o bullying, a cooperação ou não, né? Enfim, todos esses aspectos, eles permeiam o cotidiano escolar, né? E o que a gente precisa fazer agora é prestar atenção a esses processos. E algo também que eu falei, e a gravação não gravou, porque eu não estava com o negócio ligado, foi o seguinte, que quando a gente oferece modelos relacionais saudáveis, né, satisfatórios, quando a gente interage com a criança, com os estudantes, né, sejam crianças, adultos ou adolescentes, né, de maneira respeitosa, saudável, digna, quando a gente mostra que eles são importantes, merecem ser respeitados, nós nos preocupamos com eles, queremos que eles se desenvolvam bem ao máximo, né? Isso pode, inclusive, atuar de forma curativa, né? Então, tem crianças, por exemplo, ou adultos, adolescentes, enfim, que têm modelos relacionais agressivos, violentos, ou acabam sentindo que não tem tanta importância fora do contexto escolar.
E quando na escola a gente propicia esse outro tipo de experiência, isso faz toda a diferença, né? Então, menor que seja, né, em situações pequenas do cotidiano, né, quando a gente se relaciona, né, com esse estudante, com esse aluno de maneira respeitosa, por mais que não possa modificar as situações de vida que ele tem, né, com as quais ele precisa lidar lá na família, vamos supor que ele vive apanhando, a gente não tem como, de repente, mudar isso, né, pode ser que não, mas, assim, quando a gente se relaciona com esse aluno de uma maneira diferente dessa, de uma maneira respeitosa, a gente já mostra para ele que ele pode ser respeitado, que ele é digno de respeito, ele internaliza isso, né? Então, essa criança ela vai ter mais de um modelo relacional, digamos assim. E ela pode, ao longo de sua vida, estabelecer outras relações mais saudáveis, mais satisfatórias, o que é diferente de quando a pessoa tem aquele tipo de modelo relacional prevalente, né? Então, a agressão o tempo todo, a agressão o tempo todo. Ela vai buscar relações assim na sua vida, ao longo da sua vida, porque ela acha que é assim mesmo, esse é o padrão, é assim que funciona, né? Então, é importante as crianças terem mais referências, né? Terem outras referências, né? De como se relacionar, como se comunicar, como se dirigir, a importância de prestar atenção nos sentimentos das pessoas, né? Porque fazem isso com ela, então, olha só, eu posso também procurar compreender melhor o meu amiguinho, né, por exemplo. Então, tudo isso faz parte também do processo educativo, né? Bom, estou falando muito, né, gente? Então, quando a gente pensa nessa educação integral, isso já engloba as habilidades socioemocionais, né? Essa educação integral, a educação socioemocional, né, engloba todas essas dimensões, né, da pessoa, né? Então, a dimensão física, a dimensão social, a dimensão emocional, a dimensão intelectual, a dimensão cultural, tá? Aqui eu tinha colocado nesse slide sobre os 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a conviver, aprender a fazer e aprender a ser, da Unesco, né, que foi apresentado, aqui está em 1996, né, Jacques Delors. Então, a educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e, ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. Então, estratégias, né, ferramentas para que a gente possa lidar com esse mundo e, quem sabe, né, quem sabe, lutar, né, realizar projetos e ações para melhorar a realidade, né? Ou seja, quem sabe, né, melhorar o mundo. A gente está constantemente esperando, né? Alguns aspectos melhoram, pensando só no Brasil, né? Às vezes a gente tem uma melhora, às vezes a gente tem uma piora, um avanço, um retrocesso, e assim vamos nós, né? Bom, então, quando a gente fala dessas dimensões, dessas habilidades, a gente pode pensar nas cognitivas, pensando muito mais nas funções executivas, tem muito mais a ver com as habilidades cognitivas, né? Então, resolver problemas, planejar, tomar decisões, investigar, analisar, refletir, planejar, a memória, a atenção, tudo isso, né, tem a ver com as funções executivas, né? As habilidades sociais, então, cooperar, colaborar, lidar com as regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza e coerência, colaborar com a resolução de conflitos. As competências emocionais, né, que tem a ver com a autoestima, autoavaliação, o controle de impulsos também, empatia, colocar-se no lugar, né, de outras pessoas, conseguir, aqui em sociais está faltando, não, já está aqui, ó, a comunicação, né, comunicar-se com clareza e coerência. E essas habilidades que a gente pode até chamar de éticas, né, que é respeitar, tolerar, conviver com a diferença, né? Todas essas
dimensões, elas já permeiam os processos educativos, né? O que a gente precisa fazer é olhar e verificar nas nossas práticas, no nosso cotidiano, no nosso currículo, no nosso projeto político-pedagógico, de que forma isso está inserido, de que forma nós podemos conduzir, dirigir a aquisição, né, dessas habilidades, né, e competências, tá bom? Eu queria dizer uma coisinha sobre essa questão do respeito, tolerância e tudo mais, uma observação bem pessoal. Ultimamente tem me chamado muita atenção essa questão, é um retrocesso, né, parece, essa questão da intolerância, né? Então, mesmo no ensino superior, eu tenho atendido alunos, estudantes, que não encontram ninguém que aceite fazer grupo com eles, que têm sido excluídos, que têm sido difamados em redes sociais. Então, essa cultura agora, essa moda, né, do cancelamento, vamos cancelar as pessoas, né? Tem se sobressaído. Não sei o que vocês acham, mas eu estou preocupada, né, com essa questão, essa moda de novo de cancelar, excluir, porque a gente já viveu isso há muitos anos atrás. Se a gente lembra do período da higienização, no começo do século, em 1920, por aí, 1910, aqui no Brasil, as pessoas que incomodavam, né, que eram consideradas defeituosas ou fora do padrão, né, então pessoas com deficiências, pessoas que não trabalhavam, não tinham renda, geralmente os filhos de ex-escravos ou ex-escravos, crianças abandonadas, os considerados, entre aspas, loucos, né, todos esses foram vítimas, digamos assim, de uma prática chamada higienização, né, cuja ação principal era retirar essas pessoas dos centros urbanos e condenar a viver no sanatório trancado, trancafiado lá o resto da vida. Em outras palavras, isso chama-se exclusão, né, ou inclusão perversa, né? Mas excluir, não tolerar, banir, colocar no paredão, né, do Big Brother, né, enfim, isso é a coisa mais fácil. É muito fácil fazer isso, excluir, né, mas não é a mais saudável nem interessante para a sociedade, né. O mais difícil é aprender a conviver com as diferenças. É saber, por exemplo, que eu posso trabalhar com alguém que pensa diferente de mim. Eu posso torcer para o Corinthians, ela para o São Paulo, e a gente pode trabalhar juntas, não tem problema. Eu posso ser a favor do aborto, ele pode ser contra. Não tem problema, a gente pode trabalhar juntos, né? Eu posso ser a favor da consciência fonológica, ele não, do sistema de alfabetização da Emília Ferreiro. A gente não precisa se matar por isso, não tem problema. As pessoas podem ter diferentes pontos de vista sobre o mesmo assunto, e a gente precisa e pode conviver com as pessoas que pensam diferente de nós. Então, eu vejo aqui a necessidade da gente retomar essa aprendizagem tão básica, tão importante, tão para a sociedade, parece que tem se perdido ultimamente, né? Só fiz aqui um parênteses. Vou voltar. Eu não sei se quando eu mostro o slide vocês me veem. Então, espero que sim. Estou usando esse programinha aqui. Bom, tá fazendo sentido, gente? Só um pouquinho, tá bom? A gente já termina. Eu sei que fica muito cansativo assim. E então, aqui na BNCC, né, essas competências valorizadas agora, né, pela BNCC. Então, o conhecimento, o pensamento científico, criativo e crítico, o senso estético, a comunicação, a argumentação, a cultura digital, a autogestão, o autoconhecimento e autocuidado. Olha só aqui, gente, a gente vê aqui intimamente ligados às habilidades socioemocionais, a empatia, a cooperação, a autonomia, né?
Todas essas competências, né, devem ser fomentadas nos processos educativos, né, para que a gente possa construir uma sociedade mais ética, democrática, responsável, sustentável, que respeite e promova a diversidade, os direitos humanos, sem preconceitos de qualquer natureza, né, muito almejado mesmo, né, e um desafio, assim, urgente, digamos assim, tá? No currículo da cidade, né, onde a gente vê isso? Na matriz de saberes, né? A matriz de saberes, eu fiz até uma tabelinha relacionando o item na matriz de saberes, o seu significado, com a habilidade socioemocional correspondente. Que habilidade socioemocional engloba esse item que está aqui na matriz de saberes, e ainda coloquei aqui as funções executivas, né? Quais desses ainda são englobados pelas funções executivas, ou essas habilidades mais cognitivas, tá? Então, cognitivas, sociais e emocionais, né? Voltando aqui. Então, na matriz de saberes, né, vocês provavelmente, lógico, né, conhecem. Então, tem aqui os itens, né? Então, abertura à diversidade, autonomia, comunicação, todos esses conhecimentos, saberes que devem ser trabalhados em diferentes, de forma atrelada aos conteúdos, aos objetivos curriculares, de forma atrelada às propostas, né? Então, olha aqui, ó, por exemplo, a empatia. A empatia, que está lá na matriz de saberes, faz parte da amabilidade, pensando nas 5 macro competências, né, do Big Five. Tá aqui a amabilidade. Responsabilidade e participação, um item também, um saber enfatizado, valorizado na matriz de saberes, está englobado aqui, tem relação com a autogestão. Abertura à diversidade, com vários, com a amabilidade, com engajamento com os outros, com abertura ao novo. Autonomia e determinação também tem a ver com a autogestão. Autoconhecimento e autocuidado estão relacionados com a amabilidade, autogestão e resiliência. A comunicação com todas as 5 macrocompetências. Todas, tá? Pensamento científico, crítico e criativo, com a autogestão e a abertura ao novo, faltou aqui. A resolução de problemas, com a abertura ao novo, repertório cultural, abertura ao novo. Vocês veem? Então, aqui eu fiz essa relação dos saberes, né, na matriz, com as 5 grandes macrocompetências socioemocionais. E para implementar esse trabalho, né, nas escolas, a gente vê diferentes propostas, diferentes iniciativas, né? Desde propostas nas quais os professores ensinam essas habilidades por meio do currículo formal, como, por exemplo, o CAS, aquele programa que eu mencionei, ou melhorar algumas práticas nas salas de aula ou em aulas específicas, né, quando a escola, de repente, não usa como um programa, né, não é um programa, mas assim, para aprimorar certas práticas também, tem gente que faz isso também, fazendo isso, até mesmo desenvolver as habilidades socioemocionais dos próprios educadores, por meio de workshops, capacitações, metodologias que só focam na inteligência emocional, tem também, e na inteligência emocional só do professor, né? Tem modelos também, alguns projetos, algumas consultorias, empresas, né, que trabalham só com a inteligência emocional dos alunos também, vocês devem conhecer alguns programas assim, né? Outros que focam só nos aspectos cognitivos, né? Então, as funções executivas, por exemplo, por meio de jogos, brincadeiras. Outros ainda que usam práticas inovadoras, né, bem contemporâneas, como a meditação, a yoga, o mindfulness, para
trabalhar a questão da autoconsciência, o controle emocional, controle e tudo mais. A gente tem essas várias propostas. Então, a ideia aqui nesse momento é a gente conversar sobre essa primeira aqui, né? Quando a gente vai inserir no currículo da escola, no currículo, todo o processo, no sistema educativo, né? Como isso pode ser feito para efetivar, né, o desenvolvimento dessas competências na escola, né? Na escola como um todo, todos precisam estar envolvidos. Todos os professores, todos os funcionários, os estudantes, as famílias e a comunidade, para começar, né? Para isso, né, essas competências socioemocionais, elas precisam ser transversais, ser abordadas em todas as disciplinas, né, nos diferentes conteúdos, não só, por exemplo, ter uma disciplina, né, que trabalhe essas competências. Então, não, o professor de educação física que vai trabalhar, ou, sei lá, professora de artes, né? Não, todos devem trabalhar, né, transversalmente com temas. Esses projetos, né, esse programa, ele precisa ser progressivo e constante, ou seja, durante todo o percurso educativo, não ser só em alguns momentos do ano, por exemplo, né, alguns eventos específicos, mas as crianças precisam ter o contato, né, com esses temas, com essas práticas, durante todo o tempo, né. A aprendizagem por meio de projetos é uma das principais ferramentas, né, para isso, inclusive jogos e brincadeiras também. Envolver toda a comunidade, constar no projeto político-pedagógico, promover capacitações, como o que estamos fazendo aqui, né, para o corpo docente, e criar formas de monitorar e avaliar esse programa, né, se essas práticas estão alcançando o resultado almejado ou não, e o que podemos fazer para melhorá-las, né, aprimorá-las, né, se necessário. Bom, eu destaquei aqui, então, algumas estratégias que podem ser bem interessantes para o trabalho com as competências socioemocionais de modo transversal, não só relacionada, linkada com os conteúdos, como também no que a gente pode chamar micromomentos. Então, situações, detalhes, né, situações que fazem parte do dia a dia, do cotidiano, que às vezes passam despercebidas, e nos quais a gente já pode dirigir, de repente, esses momentos, mediar as situações, focando no desenvolvimento dessas habilidades, tá? Vou dar alguns exemplos para ficar mais claro. Bom, aqui esse slide está no lugar errado, ele era para ficar junto com as funções executivas, né, que tem a ver com o controle de impulsos. Então, como esse controle de impulso, essa inibição, pode frear uma resposta automática e prevenir situações de violência, né, ou de bullying também, tá? Agora sim. Os jogos e brincadeiras, gente, jogos e brincadeiras, então, como eu disse, são as ferramentas mais favoráveis para a gente trabalhar, desenvolver as competências socioemocionais de forma ou atrelada, né, com conteúdo ou não, né? Por quê? Jogando, né, por meio dos jogos, por exemplo, as crianças aprendem a respeitar as regras, elas têm que respeitar as regras do jogo. E essas habilidades, né, desenvolvidas no brincar ou no jogar, elas são transpostas para a vida, né? Então, se a criança exercita no jogo essa habilidade de respeitar as regras do jogo, muito provavelmente ela vai ter mais facilidade para respeitar as regras da aula. Essa que é a ideia, tá? Então, no jogo, né, brincando, jogando, a gente desenvolve o respeito ao outro, o planejar e tomar decisões, estabelecer conclusões lógicas, investigar e compreender soluções, né, e encontrar
soluções para resolver os problemas. Socialmente, né, no jogo simples, como, por exemplo, o pega-varetas, que não está aqui, ou futebol, ou sei lá, nem sei agora, mas enfim, qualquer tipo de jogo, né, que não seja só de ganhar ou perder um contra o outro, a gente trabalha a questão, a cooperação, né, saber lidar com as regras, trabalhar em equipe, comunicar-se com clareza, com eficiência, tudo isso, né. A competição sadia também, resolver conflitos. Então, quem é a sua vez? É você. Não, não pode, tal. As competências socioemocionais também, quando as crianças elas conseguem alcançar um objetivo, vencer um desafio, como isso é importante para a sua autoestima, né? Para o seu sentimento de competência, né? De ser capaz de, né? Então, lidar com as emoções, ter responsabilidades, aprender com o erro, né? Então, aqui na dama, por exemplo, eu posso andar aqui nessa casinha, eu perdi o jogo, tá bom, na próxima vez eu vou pensar melhor antes de pôr a peça aqui. Então, a gente aprende com o erro, aprende com a experiência e pode planejar melhor para uma próxima vez, né? E as habilidades éticas também. Então, os jogos, né, e as brincadeiras, como já mencionado, são ferramentas essenciais para a gente trabalhar as habilidades socioemocionais na sala de aula, né? E como eu posso fazer isso atrelado ao conteúdo? Enfim, eu posso usar, então, por exemplo, na aula de alfabetização, né, eu posso usar o bingo de palavras, ou números, quebra-cabeça, dominó, né, de contas, enfim. A gente pode adaptar existem já, né, diversos jogos e brincadeiras criados, né, para favorecer a aprendizagem dos conteúdos formais, e esses jogos por si só favorecem a aquisição dessas outras competências tão estimadas. Então, são ferramentas essenciais. Bom, um outro ponto, gente, que eu quero discutir aqui com vocês é o seguinte: o papel das emoções na aprendizagem. Eu coloquei aqui a imagem do Divertidamente, essa animação, vocês já assistiram? Essa animação é muito legal, vale a pena assistir e mostra, né, como as emoções, digamos assim, interagem, né, para resolver problemas, para lidar, enfrentar as situações, o papel das emoções, né, na vida. E aqui a ideia é a gente pensar no papel das emoções na aprendizagem. Eu já mencionei, não vou ser repetitiva, o quanto que a ação entre professor e aluno, esse estilo relacional, esse modelo relacional, pode fazer diferença, né, na vida de uma criança. E eu tenho um exemplo, né, também. É lógico que eu sei que não dá para a gente fazer milagre, nem ser. Nós também somos pessoas e temos limites, e às vezes a gente erra mesmo, né? Mas sempre que possível, vamos procurar estabelecer relações saudáveis, né, e potentes. Eu tenho um exemplo, eu tive um aluno uma vez que ele era extremamente afiador, né? Qualquer coisa que eu dissesse, ele levantava a mão e queria, e discordava, né? Era muito interessante. E aí eu fui percebendo que ele precisava se sentir contemplado e ouvido, né? Ter voz. E aí eu reforçava, falava, olha, muito interessante esse seu ponto de vista, que bom que você trouxe essa questão. Olha, agora o fulano, né, trouxe aqui. Então, eu fui valorizando essas contribuições dele, em vez de tomar aquilo como afronta, né? E foi muito interessante que, final do ano, ele escreveu uma carta para mim, dizendo como eu tinha sido importante para a vida dele, por fazer assim com ele, né? Que ele tinha dificuldades e que ele via em mim, sei lá, alguém, né, da família, que ele tinha birra, enfim, e como foi importante para ele, que ele mudou, por conta disso ele acabou conseguindo se relacionar com outras pessoas também de uma maneira mais favorável. Então, só um pequeno exemplo, né? Vocês devem ter muitos também.
Eu gosto muito de uns vídeos que a Fundação Lehman traz, né? Com pequenas coisas que a gente pode fazer no dia a dia e podem ser altamente favoráveis para essa relação entre professor e aluno, né? E se a gente pensar no Valon também, gente, a gente sabe que emoção e razão caminham juntas e um interfere no outro, né? Uma interfere na outra. Então, por exemplo, se tiver acontecendo alguma coisa com a criança, ela não tá bem, né? Enfim, morreu alguém, perdeu um cachorrinho, vai nascer um irmão, os pais estão se separando, tá apanhando, qualquer tipo de situação que possa emocionalmente estar perturbando-a, né? Naturalmente, por conta dessas circunstâncias, o estudante pode começar a ter um desempenho péssimo na escola, uma queda no seu rendimento. Por isso que o rendimento escolar é como um termômetro, né? A criança ela tem um certo padrão, né, de rendimento, de aproveitamento. De repente tem uma queda, pode ter certeza que tem algo acontecendo com ela emocionalmente. Então nós precisamos ficar atentos e cuidar também dessas dimensões, porque elas interferem na aprendizagem, né? Então a tristeza, o medo, né, ter medo do professor, atrapalha, né, a aprendizagem, contextos, até mesmo o trabalho, né, gente? Trabalhar, de repente, com um chefe super autoritário, que grita, que xinga todo mundo, gera um clima péssimo, não é, para trabalhar? O mesmo para aprender também, né? Então, o clima ali interfere, né, na aprendizagem. E o que favorece, né? O que favorece a aprendizagem? Quando a gente oferece momentos, contextos abertos, né? Nos quais o estudante ele possa fazer perguntas, possa opinar, possa participar, né? Enfim, fazer comentários. Quando ele se sente respeitado, se sente valorizado, sente que é importante, né? Isso é muito favorável, né? Não só para a aprendizagem, como para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais. Né? Então, o Instituto Lehman não, eu quero compartilhar com vocês uma reportagem muito interessante, né, que foi veiculada, fala sobre essa professora que criou vários tipos de cumprimentos para os alunos no início da aula. Isso teve uma repercussão muito favorável e é algo tão simples, tão pequeno que a gente pode, de repente, utilizar, né? Ou outras, a gente pode inventar milhões de outras estratégias e situações que favorecem muito, né, a relação do professor com os alunos e dos alunos entre si também, né? Porque é como muitas vezes quando o contexto ele é desfavorável, isso gera conflitos entre as crianças também, né? Ou entre até mesmo se é uma empresa, né? Ou entre os funcionários também, né? Bom, olha só, então vou colocar aqui o vídeo para vocês. Deixa eu ver como eu faço isso aqui. Um vídeo norte-americano que mostra um novo jeito de cumprimentar os alunos na sala de aula ganhou repercussão nas redes sociais. Em Alfenas, no sul de Minas, um professor de artes da Escola Estadual Samuel Engel aderiu à ideia. Os alunos podem escolher como querem ser cumprimentados e a iniciativa agradou os estudantes. 2 vídeos que estão circulando nas redes sociais chamaram a atenção de um professor da Escola Estadual Samuel Engel, em Alfenas, no sul de Minas. Nesse primeiro vídeo, uma professora aparece recepcionando cada aluno de uma forma. São as próprias crianças que escolhem entre um toque de mão ou um abraço. Good morning. Na outra gravação, o professor já é mais ousado. Ele cumprimenta os alunos com um toque bem diferente.
A iniciativa influenciou educadores aqui no sul de Minas. É que o Clodoaldo, que é professor de artes, resolveu fazer o mesmo com os alunos dele. Antes de entrar na sala de aula, cada aluno escolhe a forma de dar um oi ao educador. Na placa da fila do afeto, são 3 opções: bater a mão, sorrir ou abraçar. E se você ainda não entendeu como funciona, o professor explica. O toque de mão eu acho que é uma coisa que é muito juvenil, né? É um cumprimento, uma forma de cumprimento juvenil, né? Dos jovens. O sorriso, eu acho que o sorriso é gratuito. Se a gente pudesse sorrir para todas as pessoas, todos os dias, seria maravilhoso. E o abraço acolhe, né? O abraço elimina dores, o abraço transforma as pessoas. A intenção é estreitar o relacionamento com a turma e também contribuir com a transformação social e humana dos estudantes. Que eles sejam dignos, que eles sejam homens e mulheres com senso crítico, corajosos, empoderados. Acima de ensinar a arte para eles, eu quero que eles se tornem pessoas do bem, pessoas do amor. Eu adorei isso, é uma forma muito carinhosa também e muito criativa. E a atitude do professor Clodoaldo também foi parar nas redes sociais. A postagem rendeu muitos comentários e elogios. Em um dos comentários, um internauta diz que os alunos devem se sentir ainda mais acolhidos e finaliza dizendo que as crianças precisam de mais professores como Clodoaldo. Um outro internauta diz que educação e afeto andam juntos. Segundo essa pedagoga, esse tipo de afetividade pode impulsionar o aprendizado. A gente fala que o professor é um ator muito importante na vida do indivíduo, desde as pequenas aprendizagens, né? E a gente analisa a questão de que o professor, ele valida o aprendizado do aluno, no sentido dele se sentir autônomo, independente, capaz. E não tem como isso acontecer somente com conteúdo, né? É um olhar, é chegar perto do aluno, mostrar preocupação, empatia, é um elogio, é uma palavra de afirmação. Isso tudo faz muita diferença para que esse aluno se sinta capaz, motivado a conseguir aprender. Eu acho que a educação precisa de diálogo. Se a gente construir a educação a partir de diálogo, o mundo vai ser diferente, o mundo vai ser melhor. Gostaram? E pensando até nessa questão do diálogo, deixa eu ver como eu pauso aqui. Pronto. Algo que é importante é a gente trabalhar o diálogo, a conversa sobre sentimentos também, né? E sobre situações, inclusive, desagradáveis. Então, por exemplo, né, a gente tá lá na lousa, aí a gente ouve lá alguém falando, ô, você é um idiota, cabeça de porco, sei lá, qualquer coisa assim, né? A gente vai fingir que não tá vendo? Não, é uma situação para a gente trabalhar a conversa. Vamos fazer uma roda de conversa, né? Dependendo da idade das crianças, às vezes não dá para fazer isso diretamente. Então, a gente pode trazer um filme, um desenho, uma história, né? Onde tem uma situação de repente de exclusão, de preconceito, de discriminação, e aí perguntar, né, indiretamente o que elas acharam, né, do que aconteceu na história, para elas se colocarem, né, no lugar dos personagens todos. Isso é uma forma de trabalhar, de dialogar, de falar sobre emoções também, né? Então, não sei, a gente foi muito condicionado a separar, né, o emocional do racional. Então, professor, trabalhador, sei lá, deixa as emoções lá para fora e vai dar aula, né? É lógico que a gente não vai. Acabei de brigar em casa, né, sei lá, com alguém, tô triste, vou ficar triste a aula inteira, ficar só falando disso com os meus alunos, não é isso. Mas a gente não tem como também fingir que isso não está acontecendo, a gente pode considerar, né? Então, por exemplo, eu posso muito bem falar que, gente, eu estou aqui dando o meu melhor, estou gravando essa aula para vocês, mas eu estou super cansada, né? Mas vamos lá, estamos aqui. Eu não estou fingindo, né? Eu estou aqui, né, me empenhando, me esforçando, sei lá, apesar de estar triste, apesar de ser cansado. Então, isso é importante até como modelo, né, para os estudantes saberem que
sei lá, tô com raiva, tô irritada, mas agora eu consigo administrar essa emoção para estar aqui para fazer outra coisa e ter esse objetivo. É diferente de desconsiderar, tipo, isso não me interessa, não me interessa, isso não importa, né? Claro que interessa, claro que importa, né? E a gente repara, a gente vê, né, quando, não sei vocês, né, mas às vezes eu faço isso, né? O que foi? O que você tem hoje, hein? Tá parecendo, tá mais quietinho, tá triste, não tá participando, tá tudo bem? Né? Porque a gente observa o nosso aluno, né, como ele tá sentindo, isso faz parte, né? Muito bem, deixa eu voltar lá então. Um outro vídeo também do Instituto Lehman, quero mostrar para vocês, que eu gosto muito, gente. Sempre que eu posso, eu mostro esse vídeo. São dicas, né? Uma dica muito legal sobre como conquistar o aluno, né? Os alunos logo no início da aula. Vejam só. Na técnica umbral, a professora utiliza o momento da chegada à sala de aula para estabelecer uma conexão pessoal com os alunos e reforçar as altas expectativas em relação a cada um. Dar atenção a um dos alunos sinaliza a importância de cada um na turma. A técnica umbral reforça a noção de que a sala de aula é um lugar a ser respeitado, onde há altas expectativas em relação ao comportamento, à participação e, principalmente, à aprendizagem. Bom dia, Cauã, tudo bom? Bom dia! E aí, animados para a escola? Vamos lá, vamos estudar bastante hoje, hein? Organiza o material, vamos lá, bom dia! Tudo bom, Iris? Tudo bom? Olha. E aí hoje, vai ser bom? Vai ser legal? Olha, você tá me prometendo, hein? Vai lá. Pessoal, organizando o material, pegando o materialzinho, pondo em cima da mesa. Bom dia, tudo bem, Ana Paula? Olá, Miriam. Coloca o caderninho na minha mesa. Bom dia, Cristiano, bom dia. Isso, vamos arrumando as coisas. Isso mesmo. Colocando a mochilinha pendurada. Pegando a lição. Bom dia, Letícia. Já vamos tirando a lição de casa, deixando em cima da mesa. Bom dia, Murilo. Hoje nós temos muito trabalho, vamos aprender muito, ó. Atenção aqui. Isso, Letícia, vamos sentando. Ok, depois eu recolho os sólidos, tudo bem? Isso. Ó, hoje nós vamos ter bastante trabalho, vamos aprender muitas coisas novas. Bom dia. Seu compromisso para a aula de hoje? Fica quieta? Olá, bom dia. Compromisso para a aula de hoje? Fica quieta. Compromisso para a aula de hoje? Parte da aula. Compromisso da aula de hoje? Qual o seu compromisso para a aula de hoje? Quero ouvir. Compromisso para a aula de hoje. Alto, em bom tom, para eu ouvir. De novo? Não bagunçar. Guilherme? Compromisso para a aula de hoje. Eu quero que você me diga o que você vai fazer para a aula ser muito legal hoje. Estudar. Desde que chegam, os alunos devem saber que a sala de aula é um lugar onde são grandes as expectativas em relação a cada um. Se receber os alunos à porta for impossível, a professora deve criar outro ritual para cumprimentar cada um, valorizar o espaço da sala de aula e indicar que cada novo dia de aprendizagem é muito importante. Muito bom, gente. Então, esses dois vídeos, né, curtinhos, trazem algumas práticas, né, que nós podemos usar para trabalhar as competências, né, socioemocionais. Eu me lembrei também de um trecho de um seriado chamado Segunda Chamada, que foi da Globo, né, e tem no Globoplay. Eu não vou colocar para a gente não ficar muito mais tempo, mas, assim, esse seriado é sensacional, né, gente? Mostra cada situação, claro, às vezes um pouco exagerado, mas o seriado todo, né, mostra o quanto que essas dimensões estão atreladas o tempo todo à aprendizagem, ao aprender. Vale muito a pena assistir.
Vamos lá. Tem uma cena, né, muito interessante de uma aluna que eu assisti, aí ela foi agredida no banheiro, porque estava no banheiro dos meninos, aí ela tenta ir no banheiro das meninas, aí uma senhora expulsa ela, fala que ela é homem, aí ela fica sem ter lugar para poder usar, né, e pensa em desistir do curso, desistir da escola, aí a professora vai lá, ela intervém, mas o mais legal é que na aula ela traz um trecho de um livro da Carolina de Jesus. Qual que era o nome do livro? Agora eu me esqueci. Fugiu. Falando sobre a questão de conceitos, né? De como é sentir-se excluído, fez com que todo mundo parasse para pensar e se colocasse no lugar dela. Então, com adultos, isso no ensino no EJA, né? No ensino de adultos. Isso foi logo no episódio 1. Achei bem interessante. Bom, estamos terminando, gente. Então, como é importante nessas dinâmicas de aula, onde prevaleça o respeito, a atenção, a valorização. Então, simplesmente chamar as crianças pelo nome, né? Olha que diferença. Dizer que o dia será muito interessante, que vão aprender muito, mostrar que a gente tem altas expectativas, tem interesse, né, pelo desenvolvimento dos estudantes, ou seja, eles não são um estorvo. A gente não odeia, né, nosso trabalho. Isso faz toda a diferença, né? A ludicidade, então ter momentos para pintura, então para essas atividades mais expressivas também, isso é muito rico, né? Faz toda a diferença, mesmo na aula de matemática, brincar. E vocês viram que eu compartilhei vários links, vários materiais, né, sobre como trabalhar as habilidades socioemocionais na aula de matemática, como trabalhar na aula de geografia, na educação infantil, né? Aqui, por exemplo, trabalhar aqui a questão da organização, planejamento, né? Como na própria sala de aula, essa questão da rotina, da organização, como isso é um modelo também, uma referência para as crianças, né? E também algo que está hoje, né, sendo bastante compartilhado, são atividades voltadas para as emoções, o reconhecimento de emoções na educação infantil, né? Então tem o sociômetro, não, emocionômetro, quero dizer, as crianças, então tem várias atividades, né? Onde as crianças na educação infantil podem dizer, ou no ensino fundamental, né, como estão se sentindo naquele dia, ou até mesmo já reconhecer as expressões faciais que podem indicar tristeza, ou alegria, ou surpresa, né? E nesse caso eu tenho um vídeo aqui da minha afilhada, muito bonitinho. Aqui nesse vídeo ela está com 2 aninhos e está aprendendo exatamente isso com um livrinho, quer ver? Vou mostrar aqui. Vou compartilhar. Ah, essa é de sono, essa é de sono. Que fofura, né? Olha que susto!
Muito fofinha, né, gente? Não tem como não se apaixonar, né? Quase que eu fechei o vídeo aqui, gente. Já pensou? Eu ia perder toda a gravação. Então, por exemplo, esse livrinho trabalha com isso, né? Com essa questão do reconhecimento, da expressão de emoções, uma habilidade essencial para a gente poder interagir com os outros, né? Que mais? Finalizando esse nosso papo super longo. Aqui, né, eu trouxe alguns desenhos que expressam emoções. Sim. Outra prática compartilhada também por uma professora tem a ver com literatura. Então, as crianças podem, de repente, usar a dramatização, interpretar os personagens, ou um conta uma história, o outro precisa ficar ouvindo, ou discutir sobre a história, fazer rodas de conversa, né, e trabalhar abertura de diferentes pontos de vista. Isso aqui é da Mind Lab, uma empresa onde eu trabalhei, né? Ela traz esse método do semáforo, né? Que é pensar, pare, pensa, organiza, agora vai, segue em frente, né? Então, trabalha com as crianças a importância de parar e pensar antes de agir, né? Para trabalhar essas atitudes mais impulsivas, né? Aqui também mostra a criança, uma conta, a outra está aqui com a orelhinha, ela precisa só ficar ouvindo, depois elas trocam, né? Bom, enfim, gente, tem uma série de habilidades, uma série de atividades que podem ser oferecidas, né, trabalhadas, para que a gente possa, né, nos nossos contextos, estimular a curiosidade, estimular a imaginação e a criatividade. Olha que gostoso, assim, ter contato com livros, né? Não fica muito mais interessante, atrativo, envolvente? E as crianças veem, olha como se importam, né? Com o nosso desenvolvimento, olha só, porque, né, tiveram esse trabalhão todo aqui. Aqui também, que gostoso, né? Fazer roda, cantar. Então, para que as crianças possam sentir-se felizes, né, alegres, gostar de ir para a escola, né, de aprender, né, e aprender não só conteúdos, mas tudo isso que faz parte do desenvolvimento integral. Então, a ideia é que a gente promova, né, continue a promover, né, uma educação para o respeito às diferenças, né, uma educação para a autonomia. Aí coloquei a foto desse menininho escrevendo o nome dele na lousa, né? Essa conquista tão importante, conseguir aprender a ler, escrever, né? Escrever seu próprio nome, né? Uma educação para o prazer e para a alegria, né? Para que as crianças possam, que a gente possa favorecer, né? A construção de uma sociedade até melhor para todos. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem... tem o meu Facebook, né, Miriam Esperidião. Quem quiser me mandar mensagem, dúvidas, comentários, sintam-se à vontade. Espero que vocês tenham gostado do curso. Eu não fiz aqui uma apresentação de milhares de atividades práticas, porque tem várias, né, vocês podem pesquisar e criar, inventar, né, novas. É isso, gente. Um abraço, até o próximo. Tchau, tchau.